dia, queridos alunos, meu irmão e minha irmã que participam desta aula. Bom dia, meu amigo e minha amiga que também participam conosco desta aula da nossa escola bíblica dominical da Igreja Presbiteriana de Tomás Coelho. Sejam todos bem-vindos. Presbítero Wesley, para darmos continuidade aos estudos do SEI, Pilar Teologia Bíblica, módulo Profetas 1. Você está acessando esta aula gravada em nosso canal youtube.com/iptcoficial. Lembre-se de escrever, por favor, nos comentários da aula o seu nome e a data de acesso, para que tenhamos uma boa ideia do alcance deste trabalho. Suas dúvidas e sugestões? Serão anotadas e respondidas. Coloque-as aí nos comentários ou envie-nos um zap. Você tem filhos nas classes infantis? Temos aula gravada para eles também neste mesmo canal. E aí, meu irmão, meu amigo, você tem participado dos cultos ao vivo e das outras aulas da EBD gravadas no canal youtube.com/iptcoficial e também da Academia da Alma e do Pequeno Grupo? E você participa de um grupo de oração? Oremos para iniciar nosso estudo de hoje. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de abrirmos a Tua Palavra, para nela aprendermos pela Tua orientação, Espírito Santo, e também aplicarmos às nossas vidas. E te rogamos que nos deis esta bênção nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Lembrando a instrução profética em Israel. Nós estamos trabalhando Profetas 1. Bem, nós tivemos a profecia pré-monárquica até a chegada do reinado, quando os profetas eram líderes do povo. Moisés, Débora, Samuel. Além de liderar o povo, eles levavam a palavra do Senhor. Havia também a profecia pré-clássica no entendimento dos estudiosos. Profetas como Natã, Gade, Elias, Eliseu não registraram suas profecias em livros específicos. Conhecemos os seus atos pelo que deles se registrou no conteúdo dos livros históricos na Palavra de Deus. Estamos estudando agora a fase da profecia clássica, que é a mais conhecida, porque ela está registrada em 17 livros do Antigo Testamento, 5 profetas maiores e 12 profetas menores. Nesta fase, profecia clássica, os profetas traziam do Senhor mensagens de juízo, arrependimento e restauração do povo escolhido de Deus entre os séculos VIII e V a.C., tanto em Judá como em Israel. Nas aulas passadas, estudamos atividades e profecias de Daniel, Joel, Ageu e Zacarias. Com Daniel, aprendemos a manter a fidelidade ao Senhor. E Daniel profetiza também ao grande rei Nabucodonosor a respeito da vinda gloriosa do reino de Deus. E ainda contra a soberba do próprio Nabucodonosor. E aprendemos a não ser orgulhosos, soberbos. Vale lembrar que Daniel é um jovem bem instruído, levado pelos assírios
para servir na Babilônia entre os sábios que atendiam, que aconselhavam ao rei. E ele foi usado pelo Senhor para profetizar na Assíria. Joel chamou o povo de Deus ao arrependimento de seus pecados, de seu afastamento de Deus, e para uma vida santificada diante de Deus. Joel proclama a vinda do grande dia do Senhor. A primeira parte da profecia do dia do Senhor já foi realizada, entendemos assim, no estabelecimento do reino de Deus por Jesus Cristo, quando habitou entre nós. E cremos que a segunda parte da profecia de Joel se cumprirá na volta do Senhor Jesus Cristo em poder e glória, para a completa e final restauração do povo de Deus. Maranata, vem Senhor Jesus! E Ageu? Ageu profetiza ao povo de Deus que se disponha a terminar a construção do templo deixada de lado. E aí, deixando de lado o templo, o povo de Deus havia deixado de obedecer a Deus e glorificá-lo. E isto é objeto de outra profecia de Ageu. Ageu também anuncia a misericórdia de Deus para com o seu povo. Bem, e na última aula nós estudamos a profecia de Zacarias, que conclama o povo de Deus também ao arrependimento, à conversão dos seus maus caminhos e o retorno ao caminho do Senhor. E estudamos apenas a primeira das 8 visões que Zacarias recebeu numa única noite. O homem entre as morteiras. E verificamos que Deus preserva o seu povo e lhe concede também uma visão consoladora de que já estava cuidando de sua restauração. O tema da nossa aula de hoje, dentro do módulo Profetas 1, Malaquias, é Nascerá o Sol da Justiça. E qual é o objetivo desta aula? Compreender que Deus cumpre suas promessas e trará uma nova realidade aos que o esperam. Malaquias significa meu mensageiro. Malaquias viveu em Judá e anunciou a vontade do Senhor para o seu povo após o cativeiro babilônico. O profeta confronta o povo por sua falta de respeito à lei e à forma correta de culto, de adoração. No seu discurso, o profeta desafiou seus ouvintes a dar ao Senhor o melhor. Declarou o pecado do povo e declarou sua reação de incredulidade e as evidências que Deus tinha contra eles. A primeira evidência estava no sacerdócio. Os sacerdotes do tempo de Malaquias seguiram os passos de Nadab e Abiú. Vocês lembram de Nadab e Abiú? O episódio está narrado em Levítico 10, no versículo 1. Levítico, lá no início da palavra de Deus, nos livros da lei, Levítico 10, versículo 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão,
tomaram cada um o seu incensário e puseram nele fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Terrível. Mas os profetas do período, os sacerdotes do período de Zacarias também seguiram os passos dos filhos de Eli, que também não são um bom exemplo. O texto narra, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos 12 a 17, quais são os crimes dos filhos de Eli. Triste. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos 12 a 17. Os filhos de Eli eram sacerdotes, serviam ao Senhor. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua, o que era completamente contrário ao que o Senhor propunha. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto queres, então ele lhe dizia: não, porém hás de mandar agora, senão tomá-la-ei à força. Que terrível atitude de um sacerdote! Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Então, Malaquias tem bem razão quando chama a atenção dos sacerdotes do seu tempo. Eles eram administradores do ritual mosaico, mas seus corações estavam longe de Deus. Leia comigo em Malaquias 1, versículos 7 e 8. Malaquias 1, versículos 7 e 8. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governante. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Da mesma forma que
os filhos de Eli, os sacerdotes também desprezavam a oferta do Senhor. E o desprezo à lei, que se tornou generalizado entre o povo, porque quem trazia o animal era o povo, e o sacerdote o aceitava e sacrificava, se deu pela influência dos sacerdotes. A fé e a conduta de Israel estavam corrompidos pelos sacrifícios ilegítimos, aqueles que o Senhor detestava. Bem, outra evidência apontada por Malaquias contra os sacerdotes do seu tempo foi o casamento misto. Assim como os sacerdotes corromperam a aliança divina, o povo demonstrou desprezo à lei através do casamento com povos pagãos. Leia em Malaquias, estamos estudando Malaquias, capítulo 2, versículos 11 e 12. Malaquias, agora capítulo 2, versículos 11 e 12. Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Estes sacerdotes estavam repetindo erros do passado. Leia comigo lá em Neemias, capítulo 13, versículos 23 a 29. Neemias, capítulo 13, versículos 23 a 29. Não era um passado tão longe, estava ali mais ou menos próximo, como vimos na aula passada, a época dos profetas Ageu, Joel, Zacarias, Malaquias, era muito próxima da época do retorno do povo de Deus para Jerusalém, Judá, e construção do templo se dava naquela época. Nós mencionamos a condenação de Joel ao povo porque abandonaram a construção do templo. O período é próximo. Neemias capítulo 13, versículos 23 a 29. É Neemias falando: vi também naqueles dias que os judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos. E os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomarei mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus. E Deus o constituiu rei sobre todo Israel.
Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote, e portanto também sacerdote, linhagem sacerdotal, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Neemias confrontou veementemente os sacerdotes que mal haviam voltado de Babilônia, estiveram 70 anos exilados. Nesse tempo se dedicaram muito a estudar a palavra de Deus, mas voltaram e perderam o rumo. Fizeram exatamente o que não lhes era permitido. Por quê? Porque o casamento deve ser uma união heterossexual, correto? Monogâmica. Correto, embora algumas vezes houvesse erros ali, inclusive entre os sacerdotes. E o testemunho de uma aliança com Deus, isto é, marido e mulher que adoram a Deus, não o sacerdote adorar a Deus, prestar culto, e a mulher adorar a qualquer outra coisa, a qualquer outro Deus. No capítulo 3 de Malaquias, logo no iniciozinho, versículos 1 a 5, que nós leremos posteriormente, parece haver um parênteses do profeta, porque antes de prosseguir com as evidências da deturpação do culto, o profeta faz uma pausa para falar sobre um mensageiro que viria posteriormente e prepararia o caminho do Senhor. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De acordo com o texto de Marcos 1, versículos 1 a 8, João Batista foi esse precursor. Em seguida, passando este parênteses, Malaquias acusa os israelitas de violarem as leis referentes aos dízimos e ofertas. Veja logo a seguir Malaquias 3, versículos 6 a 12. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa,
e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor comparou essa atitude de não trazer os dízimos à casa do Senhor com um roubo. Porque o dízimo é um princípio estabelecido por Deus. O profeta denuncia este pecado, convidando Israel a perceber o quanto Deus foi e sempre será cuidadoso com o seu povo. Ele vai repreender o devorador, vai fazer a vide frutificar, vai fazer que a terra seja deleitosa e o povo seja um povo feliz. Deus é misericordioso. Muito bem, temos um desafio para você. Faça agora, em uma folha de papel, uma pequena descrição dos erros apontados pelo profeta Malaquias contra o culto que o povo e os sacerdotes apresentavam ao Senhor. Você pode consultar a sua Bíblia aí em Malaquias 1. Você tem 2 minutos para fazer sua lista. E com certeza, 2 minutos é um tempinho muito bom, porque basta você abrir Malaquias 1 e observar que o profeta condena no culto, somente no culto, o que é que o Senhor está repreendendo o povo através do profeta Malaquias. Muito bem, é tranquilo, né? É muito tranquilo fazer este pequeno exercício. É um desafio porque não estamos habituados a separar detalhes da palavra de Deus. Mas é um desafio interessante, porque lembraremos que o Senhor condena quando o culto não é realizado como Ele propõe. Porque o culto é do Senhor, não é nosso. Não é preciso fazê-lo como Ele propõe. Muito bem. Deixe o papelzinho à mão. Vamos utilizá-lo outra vez depois. Voltando a desenvolver nosso tema, nascerá o sol da justiça, no livro de Malaquias é possível perceber que além da denúncia e do confronto, Deus manifestou sua graça e misericórdia e renovou a esperança do seu povo. Ele enviaria o mensageiro da aliança para preparar o caminho do Senhor e a gloriosa vinda de Jesus Cristo. E agora nós leremos Malaquias 3, versículo 1 a 5, e depois leremos também Malaquias 4, versículos 1 a 5. Malaquias 3, versículos 1 a 5. Eis que eu envio o meu mensageiro,
que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Vale a pena destacar que a condenação do Senhor não seria apenas contra o culto, não seria apenas contra o casamento misto, mas seria contra tudo aquilo que ele proclamou na sua palavra em termos de relacionamento com os irmãos. Contra os que defraudam o salário do jornaleiro, do empregado, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro. E não me temem, diz o Senhor dos exércitos, porque tudo isto demonstra não temer ao Senhor. E aí, no capítulo 4, versículos 1 a 5, o profeta vai anunciar: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. E o dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha que beleza de anúncio! Nascerá o sol da justiça. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Se nós formos olhar
o Evangelho em Marcos, capítulo 1, versículos 1 a 8, logo à frente, um pouquinho à frente de Malaquias, nós vamos observar que a pregação de João Batista também denuncia o endurecimento do povo e os convoca para uma mudança de mentalidade e de atitude, anunciando a chegada do Salvador no mundo. Marcos 1, 1 a 8. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para remissão dos pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Conectando os textos que lemos, aqui em Marcos, o evangelista se refere à profecia de Isaías, que vem a ser a profecia complementada por Malaquias. Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro. E ali em Malaquias, o texto fala que eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Malaquias 4, versículo 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E aí vem João Batista. Mas Jesus Cristo vai dizer que João Batista é o Elias prometido, é o Elias da profecia. Aí estão conectados os dias, os textos. O texto de Mateus, capítulo 3, versículo 1 a 12, vai nos falar que João Batista apresentou pela última vez a síntese de todos os ensinamentos passados por Deus através de seus profetas. Mateus, capítulo 3, versículos 1 a 12. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre.
Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. E esta era sempre a pregação dos profetas. Arrependei-vos! E aqueles que se arrependem, confessam os seus pecados e creem, estes são recebidos pelo Senhor com misericórdia, com a bênção. Já com a vinda do Senhor Jesus Cristo, com o batismo do Espírito Santo, com que nós todos somos batizados. O Messias tão esperado chegou. O Senhor Jesus, como os textos que lemos em Marcos e Mateus. Porém, Marcos, ainda no capítulo 1, versículos 9 a 11, Marcos, capítulo 1, 9 a 11, dá um detalhe muito interessante. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Ah, Jesus Cristo, o Messias, chegou! Mas não veio como os judeus queriam, para elogiar os preconceitos que eles tinham em relação aos gentios. Não foi para isso. Não veio para uma libertação política, econômica, social, que eles almejavam. Não foi para isso que Jesus veio. Veio para implantar o reino de Deus. Leia a seguir, em Marcos mesmo, capítulo 1, versículos 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus veio para estabelecer um reino de justiça, alegria e
paz no Espírito Santo. Jesus veio reconciliar o mundo com Deus. Sua missão era pagar a nossa dívida e nos habilitar para viver em seu reino. Uma obra que nos separou para viver no mundo de um modo diferenciado, como povo escolhido de Deus. Ele nos tornou nova criação, novas criaturas. Fez diferenciação entre o piedoso e o ímpio, os que servem a Deus e os que não o servem. E agora, inaugurados os últimos dias, pela vinda do Senhor Jesus, após o sacrifício, ressurreição e ascensão de Jesus, aguardamos a sua segunda vinda, quando Deus restaurará toda a criação e seremos conduzidos à glória eterna. Maranata, vem, Senhor Jesus. A mensagem agora é pregada ao mundo todo pela igreja. Pela igreja. E é a igreja quem possui a voz profética. Não há mais aqueles profetas como Malaquias e depois João Batista. No Velho Testamento, o último profeta é Malaquias. Passam-se 400 anos, aproximadamente, e vem o último profeta no mesmo estilo que João Batista. Depois, Jesus Cristo, profeta, sacerdote e rei. E aí, quem vai seguir profetizando? A igreja. Nós que somos a igreja. Veja, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos lá, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos de 8 ao 11, que estão ali no contexto da ascensão de Jesus Cristo. Jesus Cristo falando: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu aos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. E aqui temos os 2 aspectos da profecia que agora a igreja leva. A igreja é a portadora da profecia. Arrependei-vos e crede que Jesus Cristo morreu na cruz para libertar-nos do poder do pecado e dar-nos o reino de Deus. E a segunda parte: Jesus voltará. Esta é a missão da igreja. Nós somos a igreja. É a missão de cada um de nós.
como discípulos, precisamos anunciar que Jesus Cristo, o Deus justo, voltará. Se você olhar Mateus 25, Mateus capítulo 25, versículo 31, você verá o que o Senhor Jesus diz a respeito da sua volta. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. O Rei Jesus voltará. O Deus justo voltará. Deus está com as rédeas da história nas mãos. Pode até parecer que os grandes e poderosos do nosso tempo é que estão no controle. Mas Deus continua assentado no seu trono. Ele é quem governa. Ele levanta governos e também os abate. Ele está conduzindo a história. E Jesus voltará para estabelecer para sempre o seu reinado de justiça. Devemos aguardar ansiosamente a volta de Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Salvador da humanidade. Mas nossa chamada não é apenas para aguardar o retorno. Precisamos adorá-lo, confiar nele e anunciar que a sua volta acontecerá no momento certo. O Senhor Jesus voltará. Ele, que é chamado de o anjo do Senhor, o anjo da presença, o anjo da aliança que apareceu aos patriarcas, foi predito por intermédio dos profetas do Antigo Testamento e precedido por João Batista, como lemos há pouco. Veio e cumpriu toda a lei para que a obra da salvação, a nossa salvação, fosse consumada. Muito bem, temos outro desafio para você. Pegue aquela mesma folha de papel e responda a duas perguntinhas bem simples. Primeira perguntinha. Está prestando atenção? É ouvir e responder. Não precisa nem escrever a pergunta. Mas eu vou lhe dar alguns minutinhos. Primeira pergunta. Que mensageiro veio preparar o caminho do Messias, de Jesus Cristo? Que mensageiro veio preparar o caminho do Messias, de Jesus Cristo? Escreva naquela mesma folha que está à mão. Acho que você já escreveu e está esperando que eu fale a segunda pergunta. Bem, vamos adiantar. Que mensageiro deve anunciar agora, hoje, a volta de Jesus Cristo? Talvez você tenha um pouquinho mais de trabalho, mas lembre do texto que acabamos de ler. Que mensageiro deve anunciar agora a volta de Jesus Cristo? Consulte a sua Bíblia. Já passamos 1 minuto para que você respondesse as duas questões, mas ainda damos um tempinho. Muito bem. Mantenha o seu papel à mão. O Senhor Jesus vem
para restaurar, vem para restaurar, nós vamos ver isto, e vem para condenar também. O Deus justo voltará. Quando Jesus veio pela primeira vez, lá atrás, há 2000 anos e alguma coisa, o rei Herodes não o esperava. E toda a Judéia ficou perturbada. Mas eles deviam esperar do mesmo modo que nós esperamos. Quando ele vier na segunda vinda, na segunda vinda, será como nos dias de Noé. Muitos estarão cuidando dos seus próprios interesses. E sua vinda será uma esmagadora manifestação da ira divina. Nós lemos há pouco Mateus capítulo 25, no verso 31, e agora vamos ler nos versículos 32 a 34. Vamos ler o 31 também para juntar o assunto. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas na sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A segunda vinda de Cristo será de trevas para os ímpios, para os que estarão à esquerda. Mas o sol da justiça nascerá sobre os escolhidos. O Senhor da glória voltará para julgar as nações. Precisamos pregar esta mensagem. O juízo começará por nós, casa de Deus, conforme o apóstolo Pedro nos chama a atenção. Vamos lá no finalzinho da palavra de Deus, não é exatamente no final, mas é próximo. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Me parece que eu errei o texto. É versículo 17. Eu li o 14. Primeira carta de Pedro 4, 17. Falei certo, mas li errado. Versículo 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Sim. O Senhor voltará e ele será contra aqueles que vivem na prática do pecado. No Tribunal Supremo, Deus se levantará contra todos aqueles que se opuseram a ele.
Os ímpios e blasfemadores estarão no banco dos réus. Vá olhar Apocalipse. Os ímpios e os blasfemadores no banco dos réus serão julgados. Mas o juízo virá para sentenciar. Serão julgados e condenados. A causa da condenação dos réus será declarada e não haverá possibilidade de arrependimento ali, diante do juiz. Apocalipse, capítulo 20, leremos os versículos 11 a 15. Apocalipse, capítulo 15, versículos 11 a 15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Este será o dia do juízo terrível para aqueles cujas obras os acusam e os acusarão nos livros que serão abertos perante o Deus justo que os condenará. Mas este mesmo Deus justo restaurará. O Deus justo promete restauração. A igreja precisa anunciar esta mensagem. Sem Jesus, o homem está completamente perdido, mas com ele, a vida eterna. Você lembra muito bem de João 3,16. Mas nós vamos ler 16 até 18 para complementar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Jesus veio ao mundo para a salvação. E nós pregamos hoje a salvação. Na volta do Senhor Jesus Cristo, aqueles que creem estarão inscritos no livro da vida. E os que não creem já estão condenados, porque não creem no nome do unigênito Filho de Deus.
O propósito do Senhor é restaurar sua criação. Como o fogo do ourives destrói as purezas e purifica impurezas. Perdão, repetindo. O fogo do ourives destrói as impurezas e purifica o ouro. A impressão que temos é que enquanto Cristo não volta, estamos nós no deserto, na cova dos leões ou na fornalha ardente. Mas o fato de Deus nos colocar nessas condições adversas prova que somos preciosos para Ele, porque estamos em processo de purificação. Voltemos à carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, onde já lemos no capítulo 4. Vamos ler no capítulo 4 os versículos 12 e 13, onde o apóstolo fala desta purificação. Primeira carta, escrita pelo apóstolo Pedro, capítulo 4, versículos 12 e 13. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Estamos sendo provados para a alegria. Já concluindo, como nos dias de Malaquias, que nós estudamos rapidamente, e de João Batista, precisamos cuidar-nos, primeiro, para que o nosso relacionamento com Deus não seja errôneo, mecânico ou superficial. Como os sacerdotes e os crentes naqueles dias, nós podemos encontrar justificativas para que a nossa comunhão com Deus seja uma coisa na igreja e outra coisa fora da igreja. Mas sabemos que um culto meramente formal e rotineiro não agrada a Deus. A verdadeira espiritualidade está em sermos transformados pelo Evangelho. E aí vivemos em obediência à palavra de Deus. E vemos na palavra de Deus que Ele cumpre as suas promessas. Portanto, precisamos aguardar com fé e anunciar com voz profética: o nosso Salvador voltará para resgatar sua igreja e condenar os que não creem. Maranata, vem, Senhor Jesus! O sol da justiça nascerá sobre os que creem. Amém. Mas vamos dar uma pincelada naqueles desafios que apresentamos antes. Pegue lá a sua folhinha. O primeiro desafio era fazer uma pequena descrição dos erros apontados pelo profeta Malaquias contra o culto que o povo e os sacerdotes apresentavam ao Senhor. Tenho certeza que você acertou. Você foi lá em Malaquias, no capítulo 1, e verificou que
não se poderia oferecer pão imundo sobre o altar. O culto estava sendo já errado na sua forma inicial. Então, quais são os erros que Malaquias aponta no culto? Pão imundo e sacrificar animais com defeito. O animal cego, o coxo, o enfermo, o dilacerado. Deus exigia do seu povo que apresentasse um sacrifício perfeito. Perfeito. O animal precisava ser, em suas características, perfeito, sem mancha, sem qualquer defeito. Mas o culto estava sendo feito com animais imperfeitos e o pão que se apresentava não era o pão santo, santificado que Deus exigia. Muito bem, a segunda parte do desafio, o segundo desafio, era responder a duas perguntas muito fáceis. Primeira, que mensageiro veio preparar o caminho do Messias, de Jesus Cristo? E aí, até comentamos, pode ler uma palavra. Qual é o mensageiro? João Batista, com certeza você acertou. E o segundo, a segunda perguntinha. Que mensageiro deve anunciar agora a volta de Jesus Cristo? E aí você poderia ler o texto que tínhamos acabado de ler juntos, Atos 1, de 8 a 11. Qual é o mensageiro que deve anunciar a volta de Jesus Cristo? Jesus Cristo. Eu! Você, a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós somos a voz profética hoje. Muito bem, agora para fechar os nossos exercícios de apoio e fixação, escreva nessa mesma folha de papel que a sua esperança está na volta de Jesus Cristo e na promessa de redenção. Sim, escreva isto. A minha esperança está na volta de Jesus Cristo e na promessa de redenção. A minha esperança está na volta de Jesus Cristo e na promessa de redenção. Muito bem, agora pegue a folha e guarde na sua Bíblia. Mas não é para esquecer, é para reler e para trazer à sua lembrança qual é a sua esperança. A volta de Jesus Cristo. Maranata, vem Senhor Jesus. E a promessa da nossa redenção. Aleluia. Amém. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, porque podemos, neste módulo, estudar a respeito da mensagem profética que tu mesmo enviaste ao teu povo, lá naquela época em que o povo estava no exílio e depois voltando dele. E hoje envias esta profecia para nós, para que nós também sejamos chamados ao arrependimento dos nossos pecados. Arrependimento daquilo que fazemos em desacordo com a tua palavra na nossa própria vida pessoal.
e também arrependimento daquilo que fazemos de errado no culto que devemos prestar a Ti, porque só a Ti devemos adorar. Senhor, e Te agradecemos, porque temos conhecimento de que o Senhor Jesus Cristo já veio e estabeleceu o seu reino entre nós, e nós estamos vivendo hoje no reino de Deus. Abençoa-nos para que lembremos disso e as nossas atitudes dia a dia sejam atitudes de Teus filhos, de filhos do Teu reino. E também, Senhor, sabemos que um dia o Senhor Jesus Cristo voltará para estabelecer em definitivo o Teu reino. E estamos aguardando, Senhor, e rogando, Maranata, vem, Senhor Jesus. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.